bem-vinda e muito bem-vindo nessa aula de Geografia. Essa aula é de Física, Química, é de Língua Portuguesa? Não! De História. Então vamos começar a nossa aula de História e nós vamos falar sobre o que, professora? Que assunto que você vai falar aí hoje? Sobre o que é que vai falar? Que período da história? Que momento da história? Sabe que nós somos sétimo ano, né? Sim, eu sei que vocês são sétimo ano. Então nós vamos começar falando sobre... dando uma recapitulada, dando uma pensada ali naquilo que nós já vimos, naquilo que nós vamos ver, fazendo uma ponte para a gente passar nessa ponte, lembrando daquilo que a gente já viu e já dando um gostinho de quero mais daquilo que nós vamos ver, certo? Vamos lá então, começar a nossa aula. Lembra sobre o Império Romano? Eu não acredito que você não lembra do Império Romano. Sim, é sobre o Império Romano que eu vou falar. Claro que nós vamos ali falar sobre o Império Romano, já começando com outro período. Que período é esse, professora? Eu não sei, eu vou falar depois, não vai ser agora. Então, nós vamos falar sobre o Império Romano, mas é no seu apogeu, no seu ápice? Não, é quando começou a acabar tudo, a desmoronar, o Império Romano acabar, a diminuir, a entrar em crise. E quando que começou isso, professora, a entrar em crise? Por volta ali do século III. Então ali no século III o Império Romano ele passou por uma enorme crise econômica. Din-din, dinheiro, falta dinheiro, e também crise política, briga interna, eu quero poder, eu quero não sei o que, é eu que quero ficar no trono, e o Império Romano, o imperador queria mais poder e queria ficar no poder, e começou a matar mãe, pai, tio, tia, irmã, e assim por diante. Então, a crise política de poder e também a crise econômica, financeira. Então isso acabou agravando a situação do Império Romano, que era muito, muito grandioso. Lembra que eu já expliquei para você sobre a grandiosidade do Império Romano? Então a corrupção começou ali a aumentar muito no Império Romano e acabou tendo muitos gastos. Então o imperador e toda aquela classe política, né, queria muito luxo, muito esplendor, e as pessoas ali trabalhando, gente, olha só, é bonito, até quem que não queria, né, ficar ali num bem bom e os outros trabalhando, o luxo do bom e do melhor, e os outros trabalhando para sustentar toda aquela classe ali de luxuosos. Então é complicado, e eles acabavam esquecendo, sabe do que? Do exército. Porque uma nação, um império, como por exemplo, como o Império Romano, tinha que ter um exército forte, um exército ali robusto para fazer o quê? Para defender os territórios que pertenciam ao Império Romano. Só que eles, para ali continuar na luxuosidade da classe política, eles esqueceram de mandar dinheiro lá pro Império. Pro Império não, para o exército, esqueceram. E agora? Não tem mais. Acabou, não tem mais dinheiro para o exército, então eles acabavam esquecendo do exército, e o exército começou a ficar sem dinheiro, e acabou entrando em crise, até o exército que defendia o território ali, que pertencia ao exército ao Império Romano. Imagina só, esquecer da própria defesa do Império, isso é absurdo. E eles começaram a não conseguir mais territórios, porque o Império Romano, lembra que eu já falei para vocês, o Império Romano conquistava território, conquistava aquele povo, conquistava aquele território, fazia parte agora do Império Romano, e eles começaram a não conseguir mais conquistar. Acabou, não conseguiu, acabou tendo uma queda muito grande na produção agrícola, e também o número de escravos, aqueles que trabalhavam no Império Romano, começou a diminuir muito. Então isso entrou vários fatores, como eu já falei para vocês, vários fatores acabou favorecendo para a crise do Império Romano, tá?